Oi, pessoal. Hoje nós vamos refletir um pouco sobre uma questão que é tabu para muitos, mas que pode nos trazer muita lição de vida, que é sobre a morte e o morrer. Vamos pensar um pouquinho. A morte é vista como tabu, né, gente, por gerações. Muito provavelmente por não sabermos o que vai acontecer depois, né? A humanidade, o ser humano, ele sofre muito quando ele desconhece algo ou quando ele percebe que não pode controlar esse algo. Isso traz sofrimento na psique humana. Então, o que o ser humano faz? Procura respostas. A gente procura respostas através da ciência, através das religiões, através da mitologia, da filosofia, do senso comum, das artes. Então, a gente procura por vários meios de conhecimento humano trazer respostas àquilo que a gente não conhece, né? Mas o que predomina na nossa sociedade atualmente é sempre uma aversão, uma negação da morte em si, como se ela existisse só depois, como se ela tivesse data marcada para ocorrer e que essa data fosse muito longe daquilo que a gente vive hoje. As pessoas têm uma certa ilusão para se protegerem do sofrimento que é lidar com algo que não conhecem. E aí criam artifícios, regras para si mesmas que não condizem com a regra da natureza. Então são quando as pessoas acham que jovens devem morrer depois dos idosos, que quando é idoso a única coisa que lhe resta é a morte, que a morte é só para quem já viveu muito ou para quem está muito doente. E nem sempre a morte segue essas regras, não é mesmo? Independentemente da forma ou da maneira que você encontrou para explicá-la, a gente precisa pensar um pouquinho mais o que é esse fenômeno que nos atinge a todos, sem exceção, mas que traz um legado, um ensinamento. Existe um luto que, de certa forma, apesar do sofrimento, é saudável. Todo sofrimento é saudável se ele for real, se ele for de acordo com realmente um acontecimento que aconteceu comigo e que seja muito triste, alguma perda, alguma desilusão, alguma decepção, alguma ideia ou alguma constatação ruim na minha vida, eu vou ficar triste. E essa tristeza é de certa forma saudável porque ela é real. Sofrimento real a gente não mexe, a gente sente. E o luto, sim, quando real, é muito ruim, muito triste. E sim, a gente deve sentir na plenitude. O que a gente sente no luto é saudades daquela pessoa, é tristeza por não tê-la mais conosco ao nosso redor. Isso é real e precisa ser respeitado e sentido devidamente. Agora, existe o luto patológico. Esse luto ele se arrasta por décadas a fio e não sara nunca. Então, será que nessa pessoa tem só saudade, tem só tristeza pela perda? Ou ela tem um apego muito grande com essa pessoa e ela só se enxerga a partir desse outro que se foi? Ou ela tem pendências? Em geral, na minha condução clínica, dentro da minha abordagem, que é a cognitivo-comportamental, eu sou psicóloga, também além de professora, a gente percebe muito isso, onde o luto se arrasta por décadas, geralmente está atrelado com não só a perda, não só o apego àquela pessoa, mas alguma pendência que não deixa nenhum dos dois descansarem, né? Nem a pessoa que se foi, nem a que ficou. Que tipo de pendência, né? Pode ser? Pode ser culpa, pode ser ressentimento, pode ser vergonha, pode ser arrependimentos, mas algum remorso, algo que ficou mal resolvido. Então, isso atrapalha muito a saúde mental de quem fica
Isso cronifica o luto e o impede de dissolvê-lo de forma saudável, fazendo com que a pessoa fique fixada naquele momento da perda, como se ela quisesse repetir a vida inteirinha, se ela tivesse uma segunda chance com aquela pessoa. Isso não é possível, né? Pelo menos no que a gente conhece até hoje. Então, como reparar esse luto patológico quando ele se arrasta por mais de anos, né? Com essas culpas, com essas pendências. A pendência, pessoal, não é com a pessoa que se foi. Pode até ter sido, mas a reparação você pode fazer com essa pessoa que se foi através das suas crenças religiosas, através daquilo que você acredita com essa pessoa que faleceu. Isso é extremamente válido e precisa ser respeitado. Mas se ainda assim ficar uma pendência, uma sensação ruim em você, você tem que usar o legado que essa pessoa deixou para você. O que ela te ensinou? Como fazê-la viver novamente dentro de você? Através do que ela te ensinou, através dos valores que ela valorizava e que eram comuns aos seus. Que valores você tem que são iguais aos dessa pessoa que você perdeu? E ninguém perde ninguém, né? Na verdade, as pessoas não são para nós. Elas vivem conosco, junto de nós, porque elas precisam nos ensinar alguma coisa. E o que ela te ensinou? Se você fizer nas suas ações do dia a dia tudo o que ela te ensinou, você traz ela para dentro de você. Você revive o que aprendeu com ela, é como se ela estivesse com você. A gente não precisa pegar a pessoa fisicamente falando para tê-la conosco. Basta seguir o seu legado. E em acréscimo, né? Aquelas pendências que são impossíveis de serem reparadas com a pessoa que se foi, a gente consegue reparar com as que ficaram. Porque o que a gente precisa reparar e aprender com aquela pessoa que se foi é que sim, a vida muda o tempo inteiro. Ninguém tem data para morrer. Ninguém tem que ir antes do que ninguém, porque não existe regra para isso. A vida é imprevisível para todos nós. E sabendo disso, é o que a gente tem que fazer com os que ficaram, por termos aprendido a não perder mais tempo. Cada segundo vale a pena com aquela pessoa. Cada minuto é importante e nunca deixem pendências para o dia seguinte, porque realmente a gente não sabe o dia de amanhã. Como é que seria se essa pessoa tivesse data para morrer? Como é que seria se a gente soubesse a data que a gente fosse morrer no dia do nosso nascimento? Imagina a situação, você faria um exame de sangue e naquele exame você saberia exatamente a sua data final. O que você faria no intervalo da sua vida? O que você faria entre a vida e a sua data final? Alguns iam chutar o balde, outros iam provocar talvez coisas ruins, porque ele ia ter uma data fixa, né? Ele saberia que não morreria antes daquilo. Alguém se destruiria sem se preocupar com as consequências, porque a data estava determinada. Alguém ia viver de forma hedonista, só procurando prazer, uma vez que eu estou sabendo a data que me aproxima? Será que você ia amar todas as pessoas como se não houvesse amanhã? Como diz lá o Legião Urbana, né, naquela música, onde o Renato Russo canta muito bem. Será que a gente ia respeitar o dia seguinte? Será que a gente ia reparar nossas mágoas, sabendo que eu tenho data já definida? Ou será que a gente seria igual um aluno de véspera de prova que corre estudar porque sabe que a prova está marcada para aquele dia, então deixa para amanhã que hoje eu não preciso estudar? Será que a gente viveria da mesma forma? Ou se analogamente à escola, se o aluno soubesse que as provas são de surpresa, será que ele estudaria mais? Será que ele se comprometeria mais uma vez que a prova pode vir de repente? Qual é o teu compromisso com a vida, sabendo que a morte vem sim de repente? E aí? Vamos pensar nisso? Qual o seu compromisso com as outras pessoas ou com as suas pendências, sabendo que sim, não temos data para morrer?
e que qualquer um pode ir embora, infelizmente, a qualquer momento. Só que é esse e é essa a grande sabedoria que a vida nos quer ensinar. O que você vai fazer no seu intervalo, sabendo que a prova é de surpresa? Dessa forma, o que a morte nos ensina? Que ela é ruim, que ela tem que ser negada, que logo comigo, porque eu? Não, a morte vem para todos. Crescer, envelhecer, adoecer, morrer é para todos, né? Mas o que ela nos ensina então? O fato de ela não ter data marcada e dela acontecer para todos e de forma irreversível é que é um grande legado para a gente aprender a viver o hoje com muita sabedoria. Aproveitar cada minuto, valorizar cada minuto, valorizar as pessoas que passam por nós, ensinar, aprender com elas e nunca deixar pendências para o dia seguinte, né? Essa é uma das melhores formas de enfrentar no futuro uma perda com luto, sim, mas de forma saudável e respeitosa, sem adoecimento, ok? Um beijo para vocês e até lá!